Houve uma vez um guarda florestal que foi caçar na floresta e, ao penetrar nela, ouviu o choro de criança pequena. Seguiu em direção de onde vinha o choro e foi dar ao pé de uma grande árvore, em cima da qual, deitada nos galhos, estava uma criancinha. A mãe havia adormecido debaixo da árvore com o filhinho no colo, e uma ave de rapina, avistando-o, desceu voando, agarrou-o com o bico e levou-o para o alto da árvore. O guarda florestal trepou na árvore e foi buscá-lo. Pensava: levá-lo-ei para casa e criarei juntamente com a minha Leninha. Levou-o para casa e as duas crianças cresceram juntas. O menino, que havia encontrado sobre a árvore e que fora roubado por uma ave de rapina, foi chamado Pássaro Achado. Pássaro Achado e Leninha amavam-se tanto e tanto que, se os separassem, cairiam na maior tristeza. O guarda florestal, porém, tinha uma velha cozinheira, a qual, uma tarde, pegou 2 baldes e começou a baldear água. Não uma vez, mas muitas vezes foi buscá-la na fonte. E Leninha, vendo isso, perguntou-lhe: escuta aqui, velha sana, para que trazes tanta água? Se não o contares a ninguém, eu te direi por quê. Lena prometeu não contar a ninguém, e então a cozinheira disse: amanhã cedo, quando o guarda florestal sair para caçar, ponho a ferver a água. Quando estiver fervendo, jogarei dentro o pássaro achado para cozinhar. Na manhã seguinte, o guarda florestal levantou-se bem cedo e foi caçar. Já tinha saído e as crianças ainda estavam na cama. Leninha então disse, em voz baixa, a pássaro achado: se não me abandonares, eu também não te abandonarei. Nunca, jamais, disse baixinho o pássaro achado. E então Leninha disse: quero contar-te que ontem à tarde a velha sana estava carregando água para dentro, muitos baldes de água. Então perguntei-lhe para que era. Ela respondeu-me que me diria se eu não repetisse a ninguém. Prometi-lhe que não repetiria a ninguém. Então ela disse que no dia seguinte, quando nosso pai fosse caçar, poria a água a ferver no tacho. Quando estivesse fervendo, jogar-te-ia dentro para cozinhar-te. Levantemo-nos depressa, fujamos daqui. As 2 crianças levantaram-se, vestiram-se rapidamente e fugiram. Assim que a água começou a ferver, a cozinheira foi ao quarto buscar o pássaro achado para jogá-lo no tacho. Mas, aproximando-se das camas, viu que as crianças já não estavam lá. Então ficou com medo e disse de si para si: o que direi ao guarda florestal quando ele voltar e não encontrar mais as crianças? Depressa, depressa, é preciso correr atrás delas e apanhá-las. A cozinheira mandou que 3 criados fossem correndo em busca das crianças. Mas estas estavam sentadas na orla da floresta, e quando viram os criados que se aproximavam correndo, Leninha disse a pássaro achado: se não me abandonares, eu também não te abandonarei. Nunca, jamais, disse pássaro achado. Leninha então disse-lhe: transformemo-nos, tu em roseira
e eu em uma rosinha. Quando os 3 criados chegaram perto da floresta, não viram ninguém, nem sombra do menino, apenas uma roseira com uma rosinha. Foram contar à cozinheira. Esta ralhou com eles, dizendo: tolos, ingênuos, devíeis ter cortado a roseira, colher a rosa e trazê-la para casa. Voltai depressa, ide buscá-la. E pela segunda vez, os criados tiveram que ir até a orla da floresta em busca dos meninos. Mas os meninos viram-nos de longe e Leninha disse: se não me abandonares, eu também não te abandonarei. Nunca, jamais, disse Pássaro Achado. Transformemo-nos, disse Leninha, tu em igreja e eu em lampadário. Quando os 3 criados chegaram, não viram mais nada a não ser uma igreja com um lampadário dentro dela. Perguntaram uns aos outros: que podemos fazer? É melhor voltar para casa. Chegando em casa, a cozinheira perguntou-lhes se haviam encontrado alguma coisa. Eles explicaram nada ter encontrado, senão uma igreja e dentro dela um lampadário. Tolos, gritou muito zangada a cozinheira, por que não demolistes a igreja e não trouxestes aqui o lampadário? A velha, então, resolveu ir com os 3 criados. Mas os meninos viam de longe os criados, atrás dos quais tropegava a cozinheira. Leninha disse: Pássaro Achado, se não me abandonares, eu também não te abandonarei. Nunca, jamais, respondeu ele. Torna-te um lago e eu uma patinha dentro dele. A cozinheira chegou, viu o lago e, deitada na margem dele, queria bebê-lo todo. Mas a patinha veio nadando depressa. Com o bico, puxou-a pelos cabelos para dentro da água e a velha bruxa morreu afogada. As crianças, então, voltaram alegres e contentes para casa e, se não morreram, ainda estão felizes.